Nosso quadro hoje com a nossa dupla tá super especial e atendendo, claro, a questão do momento. Vamos rodar antes nossa vinhetinha que eu já conto tudo pra vocês. Sabor e saúde, olha lá. Já tô com a nossa dupla querida, Dr. Roberto Navarro, mais uma vez Oi, com a gente. nosso clínico geral e nutrólogo. E nossa chefe, Malu Lobo, bem-vinda! Bem-vindos! Tudo bem, Carol? Graças a Deus, seguimos aqui sempre pensando, né, com muito otimismo. Malu, você sabe, a gente vai verdade. criar aqui algumas alternativas, inclusive já mudamos algumas coisas no nosso cenário para mantermos as distâncias recomendadas. O Dr. Roberto fica lá, eu fico aqui e Maluzinha daqui a pouco, quando for experimentar, também aqui no nosso balcão da cozinha. Prevenir é melhor do que remediar, né? Sempre. E neste momento, mais do que nunca. Por isso, hoje o assunto tão importante, o Dr. Roberto vai comentar, gente, vai tirar algumas dúvidas, porque os diabéticos, então, e eu acredito que até pessoas com pré-diabetes, que já estão num momento também já em alerta, precisam se preocupar ainda mais com o coronavírus, né, doutor Roberto? Exatamente, né? Obrigado, Carol. Nesse momento, né, que todos estão precisando de muita informação, toda informação é muito bem-vinda. Bom, o que se viu, Carol? Como tudo começou lá na China, se observou que pelo menos 20% dos pacientes que chegavam ao hospital com coronavírus e que complicavam eram diabéticos. Então, 20% já chamou atenção. O diabetes pode ser um fator predisponente. Depois se viu, por exemplo, que desses que complicavam, que eram diabéticos, até 10% entravam em óbito. Então, óbvio que se chamou a atenção de que deve ter fator que complica, ou fator complicador, ou que predispõe a o vírus agredir mais aquele indivíduo. E a gente tem que pensar, Carol, foi o que você falou, entre diabéticos e pré-diabéticos no Brasil, são em média mais de 30 milhões de pessoas. Então, e pensar que o pré-diabético também, ele acaba sendo, mesmo não diabético, um fator de risco. Lembrando, Carol, e é importante quem está em casa escutar, quem tem pressão alta também, tem outros fatores que são complicadores. Mas se você tem um diabetes controlado, se você tem a sua alimentação correta, se você mantém seus níveis de glicemia, de glicose em dia, mesmo sendo diabético, é um fator que ameniza, né? Tá. Embora seja um fator de risco ser diabético, mas o diabético não controlado, que não se preocupa com a sua doença, que os seus níveis de glicose cada vez são mais altos, né? Esses precisam realmente se conscientizar da importância de manter um tratamento adequado. Doutor Roberto, antes até da gente falar da receita da Malu, deliciosa, e se vocês tiverem aí também, nesse momento, uma receita bacana que vocês acham que combina com o nosso assunto, que sempre a receita da Malu vai ao encontro do assunto, da proposta, manda pra gente, tá? Nesse momento, eu acho que essa interatividade, ela é mais do que necessária. Então, manda a perguntinha, manda aí o que vocês estão fazendo, a criatividade na cozinha. E a minha pergunta, antes até da gente falar da questão da alimentação, é o seguinte, doutor Roberto, a gente está falando de um vírus e de uma questão pontual, que é uma doença respiratória, né? Que é algo que atinge diretamente pulmões, eu já ouvi questão até dos rins também. Se você puder explicar um pouquinho pra gente, como esse grupo de risco, então, como você colocou, diabéticos, hipertensos, a gente está falando das pessoas que também têm doenças autoimunes, além, claro, da faixa etária, acima dos seus 50, 60 anos, que também existem aí predominância de questões que podem atrapalhar ainda mais. Queria entender, então, nesse sentido, como que você colocou já da questão do vírus e a forma como ele ataca, né? Isso está ligado diretamente ou é uma questão das pessoas terem uma imunidade mais baixa porque tem esses fatores? Na verdade, Carol, o nosso sistema imunológico é um defensor de invasores, óbvio, né? Não só vírus, mas a gente também tem outras doenças infecciosas, como fungos, bactérias, que ficam tentando nos invadir o tempo inteiro. Então, o nosso sistema imunológico, ele precisa estar eficiente, né? O sistema imunológico entender, nós produzimos vários tipos de anticorpos, Carol. Se fosse um exército, eu diria que nós temos soldados especializados em todas as guerras, pelo ar, pela terra e pelo mar. Então, nós temos anticorpos que são especializados em nos defender nas portas de entrada. O que são as portas de entrada? Por onde a gente inala, então pulmão, por onde a gente ingere. Então, a mucosa, né, a boca, o intestino, né, o nariz,
A vagina, o ânus, são portas de entradas para que as mucosas sejam colonizadas. Então, ter a produção de anticorpos baixa são pacientes chamados imunodeprimidos. Esses não conseguem produzir anticorpos em níveis adequados. E o total de soldados que vai para a guerra é menor. Então, são raras as condições de não produzirmos anticorpos. Pacientes que tomam medicamentos chamados imunossupressores. Esses ficam mais vulneráveis. Agora, a gente produzindo os anticorpos corretamente, não é só isso. O que é a eficiência da imunidade? Não é só o soldado. É ele saber lutar, é ele ir até o inimigo. Então, existe um mecanismo complexo do sistema imunológico que reconhece o invasor, avisa outros soldados que vão migrar para aquela região e matar o inimigo. Essa eficiência é que pode ficar menor, por exemplo, em diabéticos. Os níveis altos de glicose no sangue diminuem a eficiência do sistema imunológico. Não que ele não vai produzir anticorpos, vai. Só que ele vai ter um combate com menos eficiência. Ele vai, por exemplo, existe uma queda maior de linfócitos, que é um tipo de soldadinho que nós produzimos de anticorpo, inclusive específico contra vírus, que fica mais baixo nos pacientes que estão com glicose alta. E o diabético já começa a perder a guerra aí, porque ele começa a ter um sistema de defesa menos eficiente. Por exemplo, nem todo diabético manifesta febre. A febre é um aviso. É um aviso, opa, estou com algo, o meu sistema imunológico está combatendo algum invasor. Já é um sinal de alerta que faz você procurar o seu médico com antecedência, saber que está com algum problema. E às vezes, pelo fato de não terem febre, o diabético fica mais vulnerável. Porque até perceber que está com algo já instalado, já se passou um tempo precioso. Entendi. Então, são esses dois pontos, né, que comprometem, no caso do diabético, de ter mais chance de desencadear uma proliferação excessiva do vírus, do novo coronavírus, dentro do teu corpo. Se a gente conseguir melhorar isso, óbvio que é a luta de todo mundo agora. Né? E por que você falou vírus respiratório? O grande complicador do coronavírus é que ele coloniza muito a porta de entrada, que é o pulmão, e dá um tipo de pneumonia muito agressiva. E as complicações passam a existir a partir daí. Por isso que muitos têm que ser entubados e ficar em respiração mecânica, porque o pulmão entra num colapso e o paciente precisa de uma assistência de oxigênio ventilatória, que a gente fala, para continuar sobrevivendo. Então, e a resposta inflamatória, que eu estou com um tecido que está sendo agredido, ele inflama. Essa resposta inflamatória no diabético parece ser um pouco mais intenso. Então, o pulmão vai inflamar um pouco mais do que o habitual. Né? Então, o nosso objetivo hoje, né, da comunidade científica mundial, é frear essa proliferação rápida e vamos melhorar o nosso sistema imunológico. Né? Não existe poção mágica que mata o vírus não, viu gente? Porque na internet estão surgindo os oportunistas querendo vender kits anti-coronavírus. Isso infelizmente não existe. Existem medicamentos que estão sendo estudados. Já existem alguns que matam vírus de outras doenças. Por exemplo, o HIV é um vírus. E a gente já tem o tratamento para o vírus do HIV, que é um medicamento que não deixa aquele vírus proliferar. Isso já existe para outras doenças. Para o coronavírus ainda não. Mas óbvio que o mundo está unido, cientistas, para desenvolver esse medicamento que combate o vírus. Agora, manter o sistema imunológico eficiente, aí sim, isso é fantástico, onde entra hábitos de vida, inclusive alimentação. Que é a nossa parte, né? Perfeito. Que todo mundo tem que estar aí ligado. Já já vamos dar dicas, mas Malu vai contar aqui que ela pensou para a receita de hoje, que tá assim, comidinha conforto mesmo, para ficar em casa. Comidinha conforto, comidinha fácil, ingredientes que todo mundo tem em casa, porque é importante, né? Não dá para ficar saindo, Carol. As pessoas precisam se conscientizar, precisam ficar em casa, não dá para ficar indo no mercado toda hora, então a gente tem que usar o que a gente tem em casa, né? Então, quanto mais simples, melhor. É um risoto, né? É um risoto, só que ao invés de nós fazermos com um arroz, esse risoto ele foi feito com flocos de aveia. Na verdade, é aveia mesmo laminada, né? É importante mostrar que ela está inteira, fica delicioso, né? A aveia, ela é rica em beta-glucã, não é isso, Roberto? Isso. Beta-glucã é uma fibra que ajuda muito, muito, muito na nossa microbiota intestinal. A gente sempre falou da microbiota, agora vai falar mais. E a beta-glucana da aveia estimula o sistema imunológico. Exatamente, por isso que nós escolhemos essa receita. Então, assim, é uma receita fácil, uma receita barata com o que você tem em casa, né? E ela vai ser usada ela é uma receita vegana, então nós não vamos usar nada de origem animal nela, né? Todos os ingredientes são sem nada de origem animal.
fácil, porque ninguém quer ficar em casa também cozinhando muito tempo. É. Né? Então, quer dizer, vai dar tempo da pessoa preparar o seu prato, deixar para alguns dias e fazer os seus outras coisas. Não, e o interessante desse momento, eu acho que, claro que com as mídias, com a forma como a comunicação e as informações estão chegando de forma muito rápida, porque já tivemos pandemias em outros momentos, são coisas que já aconteceram, porém, qual a diferença para este momento? Não tínhamos a informação circulando de forma tão rápida, né? E que as pessoas, claro, vivendo tudo isso de uma forma, parece que mais intensa. Então, tem surgido aí muitas ideias nas redes sociais, que eu acho que são super legais, inclusive da questão do, então tá, a gente tem mais tempo para cozinhar, olha que coisa boa para que a gente aprenda e no momento que tudo isso passar, a gente vai estar treinado para voltar a fazer comida em casa. É verdade. Não é isso, doutor Roberto? Verdade. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, olha que interessante, nós estamos sendo treinados para uma série de coisas. Até brinquei com eles. Quando isso passar, eu acho que as pessoas vão pensar mais em abraços e beijos e... Né? Uma situação que está... Rever seus hábitos, Rever os hábitos. A gente está sendo treinado, assim, na marra para mudar algumas coisas. Então, vamos pensar nisso também, vendo o copo sempre meio cheio, certo? Verdade, sem dúvida. Vamos para os ingredientes, então, do nosso risoto. Manda perguntinha ao vivo, o que vocês quiserem em relação ao coronavírus também. Dr. Roberto está aqui junto com a gente. Então, para o nosso risoto vegano de aveia, a gente vai usar meia xícara de chá de aveia em flocos, meia xícara de chá de água, meia xícara de chá de leite vegetal, 3 colheres de sopa de levedura nutricional, meia colher de sopa de azeite, 2 dentinhos de alho, uma cebola em cubinhos, um talo de salsão picado, meia xícara de chá de cogumelos fatiados, meia xícara de chá de folhas e talos de agrião, meia xícara de chá de tomatinhos picados, sempre eles, né, Malu? Sempre. Um raminho de alecrim pequeno, sal marinho e pimenta do reino a gosto. Ai, que delícia. Podemos começar. Falar só uma coisa, eu estava certo. falando do pessoal de casa, né? Eu estava no mercadinho lá perto de casa, comprando algumas coisas. Fui uma vez na semana só. A gente está desde quarta-feira sem trabalhar. Fui lá para comprar várias coisas. E o que acontece? Chegou uma moça pedindo asinha de frango, só que ela queria temperada. E aí não tinha, e aí ela não levou. Falou, eu não sei temperar. Gente, tempero é cebola e alho, né? Não é pozinho mágico. Verdade. Tá? Importantíssimo nesse momento, Carol, usar ingredientes naturais que tragam algum benefício nutricional. Essa coisa de um monte de pozinho, Carol, não tá com nada, hein, gente? Só piora, né, nesse momento. Só piora. Bom, vamos lá. Liguei aqui a minha panela. Vou colocar aqui a aveia, tá? Eu acho que é esse, não é, Malu? Ah, Carol, tô ligando errado. Não tem problema, fica tranquila, já te ajudo. Ainda bem que a Carol tá aqui sentada me olhando. Bom, gente, nós vamos fazer como se fosse um mingau de aveia, só que esse mingau vai ser salgado. Então, eu tenho aqui a minha aveia, vou colocar aqui a água, isso. Tá. E vou colocar o leite vegetal, tá? É a mesma quantidade. Ó. Tá, de água e de leite vegetal. Isso. O que acontece? A partir desse momento, ela vai começar a cozinhar. Nós vamos mexer de vez em quando, tá? Até ela absorver. Por quê? Porque ela está desidratada e ela vai absorver essa água. E aí ela vai ficar mais suculenta, mais gostosa e vai soltar, porque você sabe que se faz até leite de aveia, né, gente? Ela vai soltar essa emulsificação dela. Que é tipo o amido dela mesmo. Exatamente, que é a cremosidade dela. Tá. E nós vamos deixar cozinhar. Então deixamos aqui um pouquinho? Um pouquinho. Perguntinha do público já na tela. Olha lá quem escreveu pra gente. Segundona, hein, gente? Vamos lá, vamos participar. Ops. Ainda não? Quer cantar pra mim, Glaucia? Vou colocar só um pouco de sal aqui. Perfeito. Perguntinha de quem? Nayara, beijo pra... Maiara. Beijo, Maiara, obrigada. Os riscos para quem tem diabetes tipo 1, tipo 2, são os mesmos neste momento, doutor Roberto? São, com um detalhe. O diabético do tipo 1, nem sempre ele está lutando com a balança, né? É só a reposição da insulina, mas são pacientes que também precisam estar com o controle da glicose em dia. Tá? Os diabéticos do tipo 2, a maior parte, não todos, se tornaram diabéticos pela síndrome metabólica, que é o aumento da gordura corporal. Se tornaram obesos ou pré-obesos e ficaram diabéticos.
Então, diabético do tipo 2, que ainda tem o peso excessivo, é um fator a mais de preocupação. Até porque a resposta inflamatória exagerada, nós falamos isso em muitas pautas, o obeso tem. Ele produz citocinas chamadas pró-inflamatórias em níveis elevados, que podem fazer uma inflamação ser mais intensa, pensando na inflamação do pulmão do indivíduo com coronavírus. Então, os dois, sim, precisam estar bem controlados, ambos são fatores de risco para complicações do coronavírus e acho que ainda fica mais vulnerável o diabético do tipo 2, quando não controla o seu peso e não controla a sua glicose. Nesse momento, além de todo esse cuidado, então, claro, ficar em casa, que já é, né, o modo de prevenção mais importante, não levar a mão às mucosas, não ficar a uma distância que possa ter uma contaminação, uma transmissão através aí da saliva. O que na dieta, então, esse diabético tipo 2 precisa se preocupar? Porque o fato das pessoas estarem mais em casa, doutor Roberto, obviamente, claramente, faz com que a gente tenha mais ansiedade, logo, talvez mais fome ou talvez mais vontade de comer, que a gente vai até a geladeira, sem dúvida, né? Nossa, falou mais tudo, vezes, Carol. né? Isso, aí tá. Carol, que pergunta bacana, hein? Eu tô pensando... Tá todo mundo vivendo assim, isso. Você está entendendo o que está na acontecendo. mesma... E as trocas, óbvio, porque se você comer aquele alimento mais rápido de ser feito, o que você vai ter na mão no momento de crise? Não dá para ir no mercado toda hora, não estou fazendo feira. Você vai comprar pãozinho, você vai comprar pão de forma, você vai comprar margarina, você vai comprar docinhos, porque a gente tende a ter, no momento de ansiedade, a compulsão pelo alimento que diminui a ansiedade, que é o açúcar, né, a farinha branca, a gordura. Então, eu acho que nesse momento é a hora da gente aprender a colocar na prática tudo que a gente já sabia, mas não estava levando a sério. Uma alimentação mais protetora, ela tem que ser mais rica em antioxidante. Então é a hora de caprichar em vegetais, em hortaliças bem coloridas no teu prato. Né? Aquela salada que você come forçado, continue comendo forçado, 2, 3 vezes por dia. Porque é nessa hora que seu sistema imunológico precisa de ajuda, de nutrientes. E até uma dica, Carol, por exemplo, pessoas que não estão tendo como fazer uma feira com verduras fresquinhas, com frutas frescas, e acha que realmente está só apelando para o alimento conforto, só para tranqueirinha, tome um polivitamínico desses mais completos, tá? Porque pelo menos eles podem otimizar um pouquinho a falta daquilo que os alimentos não estão cumprindo. Entendi. Então, isso é uma dica que eu acho valiosa. Não vou falar marca para não fazer propaganda, mas qualquer uma daquelas que são mais completas, tá? Não que isso vai, por favor, curar o coronavírus, não vai matar o coronavírus. Eu tenho que reforçar isso, porque o Conselho de Medicina está começando a pegar no pé de quem está prometendo cura do corona com suplementos. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, você está se alimentando mal, os vegetais estão faltando no teu prato, então complemente o seu dia com um polivitamínico. Tá? E daqui a pouco a gente fala da vitamina D, uma dica também valiosa. Frank perguntou, um beijo, Frank, querido. Ele que escreve sempre pra gente, nesse momento ele está precisando mesmo das dicas, que ele fica mais ansioso, né? Muitos telespectadores relatam pra gente essa ansiedade, né, doutor Roberto? Aqueles shakes que a gente já viu, que estão à venda muitas vezes em farmácias, e outros, podem substituir refeições, eles são completos nessa questão de vitaminas? Olha, não acho que é o momento de substituir uma refeição por a gente chama de dieta de substituição, né? Eu vou ingerir um shake. Esses shakes, quando de boas marcas, eles têm vitaminas, minerais, fibras, eles têm uma quantidade mínima. Mas não acho que é o momento de pensar assim, de substituir uma refeição por shake. A gente precisa comer comida, tá? Aí uma dica, tá? O que produz serotonina, que é o neurotransmissor que quando cai te deixa ansioso? Triptofano e magnésio. Onde a gente tem magnésio? Em vegetal verde escuro. Em vegetais verdes, de um modo geral. Triptofano, iogurte, castanhas, nozes, amêndoas, oleaginosas, ovo. Então tá aí boas fontes de triptofano, tá? Banana, para você não ficar comendo açúcar e docinho toda hora para a sua ansiedade. Estimular a serotonina, né? Melhor. Carboidrato refinado. E em algum momento a questão do doce, ela surge mais forte, né? Ficando em casa mais tempo. Sim. E tendo mais tempo livre. Mas que coisa, isso aí é outro pensamento, eu acho que é assunto para outra pauta, mas eu estou aqui também para fazer as pessoas pensarem. E é para isso que a gente está trabalhando e está levando não só informação, sorriso, mas a questão, dessa questão mesmo da humanidade, né, doutor Roberto? Que forçados estamos...
valorizando também coisas que a gente tinha que a gente não valorizava, porque todo mundo queria, nesse momento, a vida de volta. Estamos sendo obrigados a valorizar coisas que antes a gente falava que a gente queria. Então, quantas famílias falaram, não, a gente quer ficar junto e família não dá, porque tanta coisa que a gente faz. Pois é, então agora, forçados ou não, estamos tendo um momento para aprender a fazer isso, forçados ou não, estamos com saudades da vida como ela era. Então, assim, é um momento de muitas questões também, de repensar muita coisa. Verdade. Vou deixar uma perguntinha aqui da Deb, né, Glaucia? Foi Deb que escreveu. Ela diz o seguinte, que ela tem hipotiroidismo, é uma doença autoimune. Ela pergunta se ela também está num grupo de risco vulnerável. E nessas questões aí, a gente também tem que rir um pouco, vocês não acham? A gente estava brincando aqui, né, doutor Roberto, antes do programa começar, que brasileiro é muito criativo. As piadinhas no WhatsApp, gente, mas tá tão demais. O pessoal fazendo enquete, né? Já vou responder a perguntinha só pra gente descontrair, porque é bom, né? Você pegou essa, doutor Roberto? O que vocês acham que vai acontecer pós-corona? Ah, eu vi isso. Letra A. Mais alcoólatras, letra B, mais pessoas acima do peso. Letra C, mais pessoas divorciadas, ou todas as opções. Todas as alternativas. Então vamos combinar que a gente tem que dar risada também, brasileiro é criativo e vamos Ou vai ter gente que vai falar, você mora aqui, nossa, pois quanto tempo eu não te tempo. via. Mas a gente estava falando com a Lígia, a produtora, a gente estava falando exatamente disso. Porque assim, aumenta a compulsão alimentar, você começa a querer caçar tudo que tem na geladeira. Sim. Gente, tá uma loucura isso. Então por já isso que tem que pensar na cuidar. compra Só correta, receitinha, né? só coisinha saudável na geladeira. Quem tiver uma piadinha boa aí, pode escrever no Instagram que a gente conta, que pelo menos a gente dá risada. E é isso que eu acho que a gente tem que ir passando por todo esse momento. Em alguns momentos também poder rir, poder sorrir, poder encontrar graça, certo? Doutor Roberto, deixei uma perguntinha da Deb na questão do hipotiroidismo. E vamos lá. Bom, na verdade, assim, as doenças autoimunes que são mais preocupantes são aquelas que o paciente faz uso de imunossupressor. Não é o caso do hipotiroidismo autoimune, tá? No caso do hipotiroidismo, sendo autoimune, ela precisa controlar o funcionamento. Tem que tomar o seu remédio, a sua levotiroxina na dose correta para manter a tireoide funcionando bem. Aí isso é importante. Um hipotiroidismo descompensado, não estou repondo direito, minha tireoide não está... O que eu estou tomando de levotiroxina não está correto, isso pode fazer a imunidade não ser legal. Aliás, a levotiroxina, que é o hormônio tiroidiano, é fundamental para todos os órgãos do corpo humano, para todas as células do corpo humano. Elas só geram energia com a ajuda da levotiroxina, na verdade do T3, que é o que entra dentro da nossa célula. Levotiroxina é o T4. Bom, enfim, tem que estar com a tireoide controlada, mas não que ter hipotiroidismo é um fator de risco para os pacientes na questão do coronavírus. Tá, daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público ao vivo no @VocêBonitaTV. Maluzinha. Vamos lá. Bom, você vê, essa receita é tão fácil e tão prática que o tempo que você foi dar recado e voltou já está praticamente pronto. Olha lá, cremoso. Já está cremoso, né? Já tenho aqui, minha aveia já está cozida, tá? Então eu já posso desligar. Falar, mas Malu, não tem muito líquido? A aveia, ela vai absorver esse tanto de líquido, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Isso, pode desligar. Quantos minutinhos mais ou menos, Malu? Uns 15? 15 minutos, tá bom, no máximo. E agora eu vou fazer a minha refoga diferente aqui. Então eu vou colocar um pouco de azeite, vou colocar um pouco mais hoje de azeite. Vou colocar, gente, tempero de verdade, uma cebola picadinha. É tão gostoso preparar o mise en place, cortar tudinho. Agora gente, temos tempo. terapia. É uma terapia. Vou colocar o tomate, tá? Vou colocar o meu alho. E vou colocar, Carol, também, eu tô usando o salsão. Ai, que delícia. Né? Ele é ótimo para a saúde, né? Deixa um sabor incrível no prato, ó. E agora eu vou começar a fazer a minha refoga. Uma coisa que eu vou colocar aqui também nesse prato, que eu estava esquecendo, são os talinhos do agrião, né? Lembra que o doutor falou que é bom a gente comer vegetais verdes folhosos? Eu vou usar o agrião. Tá. Então, para não ficar aquele talo imenso, eu tirei os talos, piquei, e aí depois eu vou finalizar com as folhas no meu prato. Ai, que legal por si. Ai, que gostoso, Malu. E agora eu vou esperar só dar uma diminuidinha aqui. E a gente pode começar a montar depois. Que dica ótima, né? E eu acho até para essa questão de picar, de higienizar, é terapia. É uma terapia. Rola uma terapia. Rola, Carol. Você pensa na vida toda. Você vai, você desfoca, você tá ali concentrado em cortar para, claro, não cortar o dedo. Todo trabalho manual, ele acalma. Todo trabalho manual te conecta com você mesmo. Coloca uma musiquinha gostosa, vai lá cortando devagar,
você tem que se conectar ao alimento de verdade. Verdade. Né? Sentir de o novo. aroma. Exato. Né? É isso aí. É isso. Mais perguntinha do público agora na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Carla, um beijo. Os diabéticos que devem ser dispensados são somente os que se utilizam, então, de insulina? Quem é a? É a Carla. Carla, não, os diabéticos que também não usam insulina, né? Os diabéticos que tomam seus hipoglicemiantes via oral, né? É importante do diabetes, gente, é que ele esteja bem controlado, né? Essa é a dica, né? É a hora, por exemplo, você não pode começar a comer tudo errado, né? Tá ansioso em casa, descontando em alimentos errados, não está fazendo a atividade física que devia. Então essa é a hora de redobrar a atenção. Em casa hoje tem vídeos, inclusive na internet, ensinando a fazer atividade física em casa. Aquelas fáceis, né? Ai, meu treino ontem foi tão legal. Para poder a gente gastar energia, porque se você começar a comer mais, hoje, mais daqui a pouquinho amidos, a gente né? vai Mais cereais e começar mais cereais refinados, mais farinha branca, mais açúcar, mais doces, aí a coisa não fica legal. Então, os seus medicamentos precisam ser continuados para você que é diabético. Conversar com o teu médico. Aliás, Carol, posso dar um recado de cunho público mesmo, de utilidade Sim. pública? O Conselho Federal de Medicina aprovou em caráter emergencial, o que não era permitido, os atendimentos online, via plataformas dessas de vídeo, a que você preferir. Até para que você mantenha orientações do seu médico. Então, eu estou explicando isso agora porque as pessoas estão achando que nem o médico mais vai continuar atendendo. Não, as plataformas vão ser liberadas, consultas online. Converse com o teu médico sobre isso, porque às vezes tem medicamentos que você faz uso, você quer orientação, quer saber se precisa parar ou não. As pessoas, já escutei isso em mídia, em Instagram. Ah, eu sou diabético, o remédio que eu tomo vai me fazer mal? Não, o medicamento que você usa é para controlar seu diabetes. Se medicar também, né? Tem gente E também se automedicar. É. Então, gente, converse com teus médicos. Tá, os atendimentos online vão continuar, nesse momento, excepcionalmente continuando. Então é isso. E tanto você já está fazendo, doutor? Já estou fazendo, já foi autorizado, a minha secretária já vai divulgar, eu vou colocar nas minhas redes sociais. Para os pacientes que já estão em tratamento, para pacientes que queiram uma avaliação, né? É óbvio, vão entender que existe o limite do bom senso, né? Não tem como fazer medidas físicas numa consulta online, mas tem como entender o paciente, saber do seu histórico, e os pacientes que já estão em tratamento, que eu acho que é isso que é importante frisar, mantenham contato com seus médicos, tá? Verdade. E eu vou divulgar na minha rede social os contatos dos pacientes que necessitarem, tá bom? Doutor Roberto, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta em relação à questão da insulina, que eu acho que foi dúvida e que também, né, acaba ajudando todo mundo. Quando a gente fala da questão do diabético, do pré-diabético, ou até para as pessoas que não têm qualquer problema com a resistência insulínica, a gente sabe que o carboidrato ele vai dar o pico de insulina. Porém, proteína, a ingesta de proteína altera também um pouco a nossa insulina. Como é que é essa questão? Porque você sempre ensinou, né, e do que a gente escuta muito da questão nutricional, é que a gente precisa colocar uma proteína ou uma gordura boa para diminuir esse pico de insulina quando consumimos carboidrato. Mas e quando consumimos só a proteína com um legume de baixo amido ou com a salada? Essa proteína, no caso dos diabéticos, também pode ter alguma alteração da insulina? Na verdade, alguns aminoácidos que vêm das proteínas formam glicose. Tá? Então, não quer dizer que a proteína não vire glicose no sangue. Alguns aminoácidos de proteínas que nós ingerimos. Então, quando você tem numa mesma refeição alguns nutrientes, a proteína, a fibra, a própria gordura, a absorção da glicose do carboidrato que estava no prato é menor, é mais lenta. Tá. Isso gera um pico menor de glicose no sangue e um pico menor de insulina. Mas aqui um detalhe, viu, Carol? O mínimo de carboidrato a gente tem que manter, porque o carboidrato é um alimento bom, os carboidratos. Estou falando de comer umas 2 frutas no dia, de ingerir hortaliças, né, de pegar um cereal integral, por exemplo, uma aveia, que eu acho que é um excelente alimento, para que teu corpo tenha energia suficiente para responder a ataques. Tá. Não é a hora de restrições de grupos alimentares inteiros. Não é hora de fazer uma dieta muito restritiva em calorias. É a hora de ter uma alimentação equilibrada. Isso é muito importante. E a proteína, ela, já linkando, falando de proteína, é fundamental para o sistema imunológico, né? Então a gente precisa sim de manter a proteína no prato, seja de origem animal, seja de origem vegetal, para que o sistema imunológico trabalhe. Não é hora de restrições, é a hora de equilíbrio. Aliás, sempre foi hora de equilíbrio, né? Restrições que eu falo são dietas muito restritivas, com baixíssimo valor calórico, protocolos que se come só 500 calorias por dia para emagrecer rápido. Não é hora disso, né? Isso depois converse com teus profissionais, com teu médico, a tua nutricionista, para adequar melhor, né? Nesse momento, qual é o melhor plano alimentar, que é o equilíbrio que eu sempre defendi e vou continuar defendendo.
Perguntinha do público na tela, daqui a pouquinho a gente vê como está esse risotinho. Obrigada, Simone, um beijo. Fiz exames médicos, então, e deu falta de vitamina D. Com essa questão da pandemia, não consigo voltar ao médico para me receitar, então, a vitamina. Posso comprar e tomar? Sou diabética. E a vitamina D também está diretamente ligada à imunidade, né? Sim, sim. Bom, essa resposta tem que ter tato, porque eu não posso fazer uma orientação à distância de uma paciente que já tem médico, que já prescreveu, tá? Porque depende muito da dose prescrita, depende de qual era o nível que ela tinha e qual era a meta que o médico dela tinha em melhorar a vitamina dela nos exames de sangue. Então, eu vou falar de uma maneira genérica. Primeiro, entre em contato com o teu médico, porque o médico tem contato, né? Converse com o médico que te prescreveu, ele vai te orientar. O que eu vou falar aqui é genérico, não é para só a Simone. Tá? Até porque eu não sei a dose, Simone, que você tomava, tá? Me perdoe não poder fazer isso, né, ao vivo em rede nacional, porque constituiria uma consulta médica sem eu ter o seu prontuário em mãos. Mas o que eu acredito? Olha, o que está acontecendo é que a gente vai ficar, como a Carol falou antes ali do Merchan. Sem o sol. Sem o sol, a gente vai ficar menos em casa, mais em casa, perdão, e vai sair menos à rua. Quem tem uma varandazinha ali que dá para tomar um solzinho, dá para quebrar o galho. Então, o que eu sugiro? Tá? Uma dose de manutenção, isso até porque existe as recomendações diárias adequadas, RDAs, de vitaminas e minerais. Tá? Quanto a gente deveria ingerir por dia de tal vitamina, tal mineral. Então, essas RDAs já são conhecidas pelo médico e pelos nutricionistas. Alguns países já recomendam que a gente deveria suplementar a vitamina D, né, ou usá-la como um complemento vitamínico. A gente falava de 400 unidades há 8 anos atrás. Isso vem sendo mudado. Alguns países já sugerem que a gente possa usar uma dose segura de até 2.000 unidades dia. Tá. Então, para não ficar na dúvida, manter uma dose de 2.000 unidades dia, uma dose só diária, de 2.000 unidades, depois de alguma refeição, é a maneira como você vai quebrando o galho, pelo menos para não ter uma queda, né, abrupta ou a médio prazo da sua vitamina D, e você não ficar com o sistema imunológico tão vulnerável, porque a vitamina D, sim, ela é responsável pela eficiência da nossa imunidade chamada inata. A imunidade inata é aquela que a gente nasce já com ela, a gente não precisa ter o contato com o invasor para produzir anticorpo contra esse invasor. Isso chama imunidade adquirida. Né? Então, a imunidade inata são os anticorpos que produzimos desde a hora que nascemos, mesmo sem ter contato nenhum com agente externo, com bactéria, com vírus. Então, a imunidade inata tem que estar eficiente e a vitamina D influencia, sim, na imunidade inata. Tá aí. Maluzinha, como é que estamos? Bom, coloquei os cogumelos aqui, Carol, tá para terminar a minha refoga. Vamos ver como tá. Vem, Toninho, vamos ver como é que tá essa panela delícia. E olha só, lembra que eu deixei, tava bem... Chegar mais pra cá. Não sei se você vai lembrar que tava mais líquido, né? Você vê como a aveia vai absorvendo, tá vendo? E olha a cremosidade, gente, sem usar queijo, sem usar absolutamente nada. Delícia. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Aqui eu vou colocar a levedura nutricional. Gente, é totalmente facultativo, tá? Você pode colocar ou não, se você tiver, ótimo, porque ela é rica também em B12, tem vários nutrientes importantes, mas se você não tiver, também não tem necessidade, tá? Então, eu vou colocar aqui, porque essa levedura, além dos nutrientes, Carol, ela vai me trazer sabor, né? Aquele saborzinho do queijo, sabe? Ai, é muito gostosa, né? Muito. E fica tem deliciosa. proteína, né? Também tem proteína. Ai, eu acho uma delícia, eu coloco em tudo esse negócio. Na salada. Ai, gente, tem coisa que é boa, aí já põe em tudo. Já põe em tudo, né, Carol? Um alimento do bem, né? É um alimento do bem. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar essa minha refoga e eu vou colocar aqui dentro do prato. Agora você vai misturar. Agora que eu vou dar sabor ao meu risoto de aveia. Muito bom. Tá? Então, eu primeiro cozinhei, né? Fiz o meu, ele com leite e com água, leite vegetal. Fiz como se fosse estivesse preparando um mingau, né? Deixei ele cozinhar bastante. Uma refoga Fiz uma refoga do sabor que eu quero. Poderia ser de alho poró, com tomatinho, o que você quiser, tá? E aí, vamos juntar tudo. E aí eu vou juntar tudo. Tem perguntinha pra você, Malu. Na tela, lá. Quem escreveu pra gente. Obrigada, Rê, um beijo. A aveia em flocos tem mais beta-glucana que o farelo? Sim.
Bom, doutor, quer responder? Então, na verdade, assim, como a beta-glucana é uma parte da fibra da aveia, o farelo é mais rico em fibra. Então, o farelo realmente tem mais beta-glucana em relação à aveia integral, onde uma parte dela é o amido, né? É um pouquinho da parte que não tem fibra, né? Então, o farelo geralmente é mais... Eu usei ela em lâminas, tá? Tá, Bem que é aquele grande. floquinho, né? É o flocão grandão, isso. Ó, gente, tá pronto. Nossa, que igual Olha o que arroz, delícia. né? Eu deixo para finalizar com as folhas. Fica igualzinho, Carol. E o sabor, você vai ver. Ai, que delícia. Coloco as folhas agora. Gente, e tá pronto para servir. Quem quiser, você pode depois fazer, quem quiser, sobrou pro dia seguinte, você pode fazer aqueles bolinhos. Sabe, o bolinho, igual você faz de risoto, você pode fazer também com essa massa. Ah, não, Malu, adorei, eu quero comer de novo. Não tem problema nenhum. Você vai colocar um pouco de água fervendo, vai colocar o teu risoto na panela, colocar um pouco de água fervendo, vai misturar até ficar com um ponto cremoso do risoto de novo. Ai, tá? que delícia. Agora é Vamos, só então? servir e ser feliz. Vamos para mais perguntinhas, já já a gente volta então para a montagem do prato que a Malu vai nos servir e Maluzinha vai comer hoje aqui. Separadinho. Né? Separadinho. Vamos lá na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Rafael, um beijo. Minha vacina de gripe vence dia 3 de maio. Devo, então, antecipá-la? Sobre vacina de pneumonia, quem tem asma e bronquite, seria bom tomar também? Ótima pergunta a gente retomar um pouquinho a questão das vacinas, né? Sim. Eu acho que manter a otimização, né? Você atualizar seu calendário de vacinação é importante, principalmente para a gripe. Aliás, é a recomendação do governo hoje, né, do Ministério da Saúde. A gente já, aliás, foi antecipado a campanha de vacinação. Começa hoje, hein, para os idosos. Começa hoje, justamente, vai ter uma escala, quem vai primeiro, né? Está se estudando a possibilidade de uma vacinação feita dentro do carro, para você não ter que ficar enfrentando fila, aglomeração. Mas sim, pode se antecipar, eu acho importante. Conversa com o teu médico, né? Ou se já estava programado, se informe nos meios de comunicação. O Ministério da Saúde está informando toda hora. Aliás, hoje tem rede social que ajuda muito, né? Existe o Facebook, o Instagram do Ministério da Saúde, que toda hora está colocando informações nesse sentido. É só seguir as orientações do Ministério da Saúde, inclusive vacinando antecipadamente para você se proteger. E vacina para pneumonia, isso são grupos vulneráveis, né? Se você toda vez que tem para quem tem bronquite, para quem é asmático, que toda gripe que tem evolui para pneumonia, hoje existem vacinação para isso. Tem vacinas específicas para diminuir alguns tipos de pneumonia por alguns agentes infecciosos. Não protege contra todas as pneumonias. Mas acho válido sim, se já era uma rotina sua, mantenha essa rotina. Não deixe de vacinar. Tá aí. Tem mais perguntinha? Na tela. Obrigada, Eliana. Um beijo. Tive câncer de mama em 2014 e faço controle com citrato de tamoxifeno. Estou no grupo de risco? Olha, os pacientes em tratamento, né, quando você descobrir um câncer, está em quimioterapia, tem tratamentos que realmente diminuem a imunidade, isso entraria no grupo de risco. No teu caso, esse câncer foi 2014, né, a gente considera quando um câncer sob controle ou sem recidiva, né, sem uma nova, a volta do próprio câncer, quando 5 anos você já está com os exames todos normais, né? Quem está te tratando, aliás, já deve ter te orientado sobre isso. Então, não acredito que você esteja tão vulnerável nesse momento, porque já passaram esses 5 anos. Tá? E o tamoxifeno, sim, é um medicamento que ajuda a controlar os níveis de estrogênio, né, no seu organismo, e não acredito que ele te deixe tão vulnerável. Tá? Mas, óbvio, os cuidados de sempre, tudo para toda a população, manter a alimentação correta, suplementação nutracêutica só se necessário, nos casos específicos. Converse com o teu médico, converse com o teu nutricionista sobre isso. Não acredite em propagandas enganosas. Volta a frisar isso, Carol, porque realmente tem muita gente aproveitando a oportunidade para vender ilusão. O que importa é o teu estilo de vida, que fique valendo de tudo que acontece se tem um aprendizado, né, Carol? Eu acho que esse momento que o mundo está vivendo é para que a gente saia depois fortalecido. Óbvio, muitas epidemias ainda vão vir, então a gente precisa entender que o nosso papel é a união de todos, né? O ser humano não vale nada sem um outro do lado, nada. O que a gente precisa é ter essa consciência. Eu acho que depois de muitas catástrofes ou depois da tempestade sempre vem a bonança.
né? Então vamos repensar o modo de viver. Cuidar da saúde é sempre, não é só em momento de epidemia. Cuide da sua saúde, valorize os profissionais da saúde, aqueles que te orientam de maneira verdadeira. Cuidado com quem quer se aproveitar, tá? Não é o melhor momento agora. E converse, mantenha contato com os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Aliás, parabéns para todos os profissionais de saúde que estão aí nos hospitais, dando a sua vida ali para salvar outras vidas, tá? Parabéns a todos e que os meios de comunicação continuem dando para a gente a chance de levar informação de qualidade sobre saúde para todos nós, né? É isso que eu desejo para todos. Tem mais perguntinha para o Dr. Roberto, depois tem uma para a Malu e a gente vai experimentar essa delícia. Bom apetite, hein? Na tela, quem escreveu para a gente? Obrigada, Mari, um beijo. Estou usando a vitamina D e B12 solúveis. É verdade que elas não passam no fígado? Na verdade, Carol, tudo que é absorvido, né? A gente absorve pelo intestino e tudo que a gente absorve vai por uma via só, que é um grupo de veias que culmina em uma veia chamada veia porta. Essa veia porta parece porta de entrada, né? Ela vai para o fígado. Então, tudo que é absorvido passa pelo fígado. Tá. Não tem um outro caminho. É que ela falou na forma, talvez, sublingual. Mesmo assim, a passagem pelo fígado ocorre para todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os medicamentos que nós usamos, tem a passagem hepática. Pelo menos que eu aprendi na farmacologia. Se existe uma nova farmacologia aí, eu não estou sabendo, já que tudo já é possível, né? Então, vê de onde vem essa informação, se realmente procede, mas agora é indiferente, passando ou não pelo fígado, o importante é que esses nutrientes, tanto a vitamina, que não é uma vitamina, na verdade é um hormônio, e a vitamina B12, estejam atuando corretamente dentro do teu corpo. Para isso, temos que ter uma microbiota correta, intestinal, para você produzir e absorver melhor sua vitamina B12. E a vitamina D, o sol nos dá a garantia de termos dela ser produzida dentro do nosso corpo, mas a suplementação, sim, como já foi falado antes, pode ser bem-vinda em doses adequadas e sempre com orientação profissional. Doutor Roberto, bom apetite. Está uma delícia. Bora. Aqui, doutor Roberto. Vamos lá. Tá cremoso? Malu. Fala que não tá cremoso. Que é isso, gente? Eu falei pra vocês, é De delicioso. um mingau, essa mulher fez um risoto. É um risoto. Não, e é delicioso. Parabéns. Você não percebe que não tem arroz. Nossa, mas tá Fica muito bom. extremamente cremoso. Não tá, doutor Roberto? Tô chocada. Perguntinha pra Malu, quem escreveu Nossa, pra não. gente. Olha Vamos lá. lá. Uau, ficou muito bom. Wallace, um beijo pra você. O que podemos substituir no lugar da levedura, então? Ó, você pode usar um pouco daquele, o parmesão vegano, né? Que é a farinha de amêndoas, um pouquinho de sal e um pouquinho de alho em pó. Você consegue também trazer um pouco como se fosse um queijo ralado, tá? Mas também se você não quiser usar nada, não use nada, não vai haver necessidade. O que você vai usar para saborizar o teu risoto, né? Vai ser a refoga. Cebola, alho, salsão. E eu finalizei também com tomatinho assado e cebolinhas assadas, né? Que é para trazer um pouco de licopeno também, de antioxidante para o prato. Nossa, ficou muito bom. Não ficou muito Admiro. bom? E tem um Ficou cogumelo muito shimeji bom. aqui no meio, né? Sim, sim. Olha, vou dizer E pra cheio, vocês. rico em nutrientes, hein? Só Ficou nutriente assim, do bem aqui. Você não parece, não lembrei da aveia em nenhum momento. Não, Nossa, ficou fica maravilhoso. muito bom. Mais perguntinha, né, Glaucia? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Denise, um beijo pra você. Estou tomando antibiótico para sinusite. Posso vacinar? O que posso fazer para limpar o organismo? Bom, na verdade, quando você está com um quadro infeccioso em ação, né? No caso, uma sinusite, pode ser, no caso dela, pode ser bacteriana, está tomando antibiótico. Quando você está tratando uma infecção, não é o momento da vacinação, tá? Pode se informar melhor também pelo site do Ministério da Saúde. Mas, geralmente, quadros febris, infecções em tratamento, geralmente se orienta a evitar a vacinação, terminar o tratamento, estar tudo equilibrado, não ter febre, aí sim vem a hora da vacinação. E limpar o organismo é, primeiro, hidratar, Carol. Aliás, boa pergunta, porque a gente está falando tanto, sem hidratação, a gente não forma um muco, que é uma barreira protetora das mucosas que nós temos. Nesses mucos que produzimos, tem anticorpos. Tem uma imunoglobulina chamada IgA secretória que está ali na porta de entrada, no muco. Com pouca hidratação, a gente não forma muco. Então, 30 ml por quilo de peso é a hidratação que você deve respeitar todos os dias. Tem 60 quilos, 1 litro e 800 de água. Não ao mesmo tempo, tá, gente? Ao longo do dia. Então, boa hidratação que ajuda o nosso corpo a desintoxicar também. Verdade. Alimentos ricos em compostos enxofrados que ajudam o fígado a pôr para fora
né, a diminuir o impacto das toxinas que a gente tem em contato. Então entra o brócolis, entra a couve, a manteiga, a couve-flor, o espinafre, né, legumes, hortaliças de um modo geral, cenoura, beterraba, cogumelos, né, probióticos, bebidas probióticas, um kefir, uma kombucha, né, alimentação equilibrada, né, com alimentos de verdade. É isso que faz o teu corpo ser limpo. Sem né? exagero, né? E Verdade. sem álcool. Evite álcool, ou pelo menos não exagere, o ideal seria evitar. Eu sei que é difícil, tá, gente? Mas não tome todas, todo dia, vamos dizer assim, mais simples. Ai, gente. Cuidado com açúcar, cuidado com sal em excesso, cuidado com alimentos embutidos, alimentos ultraprocessados, que tem muita química. Só tome esse cuidado, tá? Coma comida de verdade. Essa é a sua melhor defesa, né? E bastante fé, bastante paz, porque a gente não pode apavorar, isso tudo vai passar, daqui a um tempinho a gente vai olhar e falar, poxa, passou, né? Agora, o que a gente aprendeu depois disso tudo? Que seja um aprendizado para todos nós, olhar para o lado e ver o quanto somos nada sem a nossa união. Nós é que vamos fazer um mundo melhor. Não são os que estão lá em cima, opressores, tentando impor regras que muitos não conseguem seguir, porque 1% da população é privilegiada. Está provavelmente fazendo sua quarentena na sua mansão, na sua piscina, na sua quadra de esportes. E a população geral, que mal tem lugar para morar. Vamos pensar nisso? Quantas pessoas morrem de fome na África? Solidariedade. Será que a gente não tem que repensar isso? Não temos que fazer mais campanha para que o mundo seja mais justo? Então que isso, desculpa o desabafo, Carol, seja fica à vontade. Um momento de reflexão, de pura reflexão. Agora que vai passar, vai, sem dúvida, cuide da sua saúde, mantenha bom senso na alimentação e coloque a sua saúde também na mão de profissionais que estão do seu lado para te ajudar. O educador físico, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, os nutricionistas, todos. Ninguém é melhor que ninguém. Todos em conjunto para o indivíduo que precisa dessa nossa ajuda. Até porque quando passar tudo isso, a gente vai ter que ter muito gás para trabalhar muito, né? Porque, enfim, vamos voltar com a economia, acho que todo mundo vai ter que trabalhar mais ainda. Então vamos preparado para isso, né? A Cláudia queria fechar com uma pergunta, doutor Roberto, que diz a respeito da alimentação das crianças. É isso? Vamos colocar na tela então, olha lá. Olha que importante. Bruna, obrigada, um beijo para você. Quais então são os alimentos que eu devo reforçar na alimentação das crianças? Jesus, meu filho pediu salsicha todos os últimos dias. Bom, tem que ver qual a idade dessa criança, né, Carol? Crianças até 1 ano, 2 anos de idade, com orientação do pediatra, tá? Mas, enfim, proteína, você tem que ter o aporte proteico na criança. Então, tem que ter a carne, tem que ter o ovo, tem que ter um frango, tem que ter um peixe. Tem que ter uma proteína, ou que seja de origem vegetal, mas tem que ter a proteína e muita hortaliça, legumes e verduras coloridas. Olha, muita gente vai começar a ensinar pela mídia aí, né, por rede social, e a Malu está com um projeto para isso, para fazer as pessoas aprenderem a colocar isso no prato das crianças de maneira disfarçada, né? Fazer sopinhas inteligentes, bacaninhas, lúdicas, com bastante legume e verdura. Cor, alimentos verdes, amarelos, vermelhos, laranjas, roxos, é isso. Muita hortaliça. Tá aí. Tenho que agradecer, Maluzinha. Depois você guarda. Tava bom, hein? Obrigada. Minha amiga, que comida boa, Malu. Quero que vocês façam e marquem a gente pra gente saber que vocês estão em casa acompanhando. Ficou muito maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, quem quiser, depois vai lá nas redes sociais, vamos falar de outros temas na volta, então, de Malu, doutor Roberto. Pensem aí em mais temas que vocês gostariam de assistir com eles. Claro que durante esse tempo a gente vai também focar e relacionar com a questão do coronavírus, mas em tudo a gente está aprendendo, né, gente? Não esquece. Tudo, o tempo todo, nós estamos aprendendo. Todas as informações são aqui fundamentais. Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Roberto, vai lá no Insta, que todas as informações do seu trabalho, da forma como você vai estar, então, prestando também todo o seu cuidado aí como médico, como está sendo liberado essas consultas, vai estar lá no Insta do Dr. Roberto. @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto. @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Tem o site nutrasaude.com.br. E nossa chefe querida, chefe Malu Lobo, vai lá no Insta para seguir também todo o trabalho dela
as receitinhas, as dicas e o que pra frente vocês estarão colocando como novidades, né, Malu? Isso, eu estou à disposição, Carol, dizer que assim, quem tiver dúvidas sobre preparo, esse tipo de coisa, pode entrar pelas redes sociais, que eu ajudo a preparar pratos, enfim, qualquer dúvida, a gente está aí para ajudar vocês. Tá aí, @chefe Malu Lobo tudo junto, @chefe Malu Lobo tudo junto, o site nutrasaudenacozinha.com.br, nutrasaudenacozinha.com.br. Pode guardar para mim, porque isso aqui estava bom demais. Experimentem, gente, estava muito bom. Muito obrigada, minha dupla Carol. querida. Muito Obrigada, obrigado. saúde para Gente, vocês. gente. Crianças Pra todos. estão bem? Então, todo mundo bem, Crianças, graças a Deus. crianças. Manda beijo, viu, Beijo pra família pra toda. vocês. Obrigada, Obrigado. obrigada.